Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Vamos reagir nesta terça-feira, mais um corte. De título já em 24 de janeiro é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Pedro Henrique Torres chega com a reportagem pra gente. As duas maiores torcidas do Brasil foram também as que mais sorriram em 2025. Flamengo e Corinthians conquistaram taças e mais taças, glórias que garantem um encontro na Supercopa do Brasil de 2026. E times que, ao seu jeito, tentam planejar um 2026 ainda mais vitorioso. Campeão paulista da Copa do Brasil, o Corinthians faturou cerca de 70 milhões de reais com o torneio nacional. A prioridade é pagar o Santos Laguna, do México, pelo zagueiro Félix Torres. São 40 milhões necessários para quitar o débito e derrubar o transfer ban. O clube também planeja acordo com o Matias Rojas para evitar outro bloqueio de transferências. O valor também é de 40 milhões de reais. Já o campeão brasileiro e da Libertadores Flamengo retoma as atividades em 14 de janeiro. No mesmo dia, o elenco sub-20 inicia a disputa do Carioca, mas ainda há suspense no Ninho do Urubu. É daquelas incoerências típicas do futebol brasileiro. Na janela de transferências, Felipe Luiz, campeão de quase tudo em 2025, ainda negocia sua permanência, uma indefinição crucial para o Flamengo para a temporada 2026. As partes se aproximam, mas ainda restam acordos financeiros e também sobre cláusula de saída. O Flamengo oferece mais 2 anos ao técnico. Enquanto isso, o clube não fica parado no mercado. Certo é que as duas maiores massas do futebol brasileiro têm motivo para apreensão, pendências a resolver, ainda que por motivos distintos, duas gestões bem antagônicas. O encontro está marcado para a Supercopa do Brasil. Na tela pra gente os números de Flamengo e Corinthians na temporada de 2025. O Flamengo campeão brasileiro, 78 jogos em 2025 para 49 vitórias, 18 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 70,5%. 143 gols marcados para 51 sofridos. O Corinthians, em 74 partidas no ano, venceu 35, empatou 19, perdeu 20. Um aproveitamento de 55,9 para 90 gols marcados e 75 gols sofridos. Um Flamengo que chega como favorito nesse início de temporada, Elton, de Supercopa do Brasil, nessa disputa com o Corinthians, puxando muito do que foi a temporada e do que a gente tem também de elencos e estruturação dos clubes, né? Vários passos à frente, né, nessa questão de planejamento, de modernização, de profissionalização do departamento de futebol. Acho que o Flamengo, inclusive, deu um passo que era importante, ter um executivo isento, entre aspas, né, quando trouxe o Boto para ser o executivo de futebol. Eu acho que isso traz também um componente diferente para o Flamengo nessa temporada. Por mais que o Marcos Braz tenha ajudado muito o Flamengo nesse processo, né, de reformulação do departamento de futebol, de contratações de grandes jogadores, você trazer um executivo, principalmente um executivo de fora, né, e aí nada contra os brasileiros, obviamente, nem exaltando os estrangeiros, mas o executivo de fora do Flamengo. Você trazer um cara como esse trouxe um frescor também. O Flamengo conseguiu fazer o que se esperava dele, né? Disputar praticamente todas as competições. Teve a queda na Copa do Brasil, era muito natural, e enfrentou um adversário complicado, né? E conseguiu até vencer fora de casa, que foi o Atlético, mas acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, mas nas outras competições foi muito forte, inclusive no torneio intercontinental, quando perdeu para o PSG nos pênaltis. Então é um Flamengo que chega muito forte para a próxima temporada, em vias de renovação com o Felipe Luiz, que deve acontecer, mantendo a base, Glaucia, favorito de novo em todas as competições. O Corinthians, ele termina o ano em alta, até começou em alta, se a gente for pensar esportivamente, né? Porque conquistou o Campeonato Paulista, que para muitos, nesse momento, é uma competição menor, mas para o Corinthians, conquistar um título na situação política que estava foi importante também. E terminar o ano com a Copa do Brasil, que trazem
três aspectos, né? Você levanta uma taça, que eu acho que é o mais importante de tudo, mais uma conquista importante. Tem a questão da vaga na Libertadores, que o Corinthians, se perde para o Vasco e disputar a Sul-Americana, poderia ser um ano um pouquinho mais complicado. E principalmente a questão financeira, né? Que trouxe uma premiação muito boa para o Corinthians respirar, pelo menos, nessa primeira metade da temporada. É um Flamengo que chega na frente, é um Corinthians que está ainda tentando dar passos à frente, distante do Flamengo, mas dois gigantes do futebol brasileiro, né? Disputaram recentemente, inclusive, final de Copa do Brasil. São equipes que recentemente conquistaram o Campeonato Brasileiro. Se a gente for fazer um recorte um pouco maior, o Corinthians, há uma década, né, está inserido nesse contexto de título brasileiro. Então, é pensar que os dois podem fazer grandes temporadas. O Flamengo com a promessa de, sim, fazer uma grande temporada. O Corinthians pegar esse embalo, transformar isso em profissionalismo e usar a sua marca, o seu tamanho, a sua torcida, para ser também um gigante de novo do futebol brasileiro na prática, disputando títulos, inclusive com o Flamengo. A gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no Sport Center, mas dá uma olhadinha no que é assunto por aqui ainda nesta terça-feira. Foi vendido por 12 milhões ao Nottingham, do Botafogo ao Nottingham. 12 milhões, meu irmão? Tem 20 anos de idade. Ele teve uma passagem boa aí no Santos, né, Serito? Ele foi bem aí no Santos, né? Muito bem no Santos. E ele é muito promissor. Ele tem 20 anos de idade, Renan. 20 anos de idade. Eu não sei se vai chegar aqui e vai barrar, mas com jogadores experientes, porque você pode falar o que quiser. Mas o Flamengo tem uma trinca de defensores que vai passar muita notoriedade também. E o Jair já é campeão da Libertadores com o Botafogo sendo titular. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Isso. Eu acho que para a carreira dele também não é um retrocesso ele sair do Norte e vir para o Flamengo, né, Renan? De jeito algum. E tem um detalhe importante nisso tudo, é que o Danilo, ele vai para o último ano de carreira. Verdade. Ou seja, o Flamengo, em dezembro do ano que vem, já vai ter mais uma vaga aberta no seu sistema defensivo. Então, eu acho que o Flamengo precisa, sim, já fazer um trabalho para poder preparar um outro jogador para substituir o Danilo nesse time do Flamengo. Talvez o Danilo, esse ano, já seja aquele quarto jogador. E quem chegue agora nessa janela, ou quem sabe até no meio do ano, que é a janela mais forte da realização da Copa do Mundo, seja esse jogador a começar a brigar por espaço e aumentar a concorrência realmente com o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Então eu acho que essa contratação de qual for o zagueiro que chegue agora na janela de virada do ano é uma contratação muito importante para o Flamengo, pensando não somente em 26, mas pensando também em uma carreira mais longa com a camisa do Flamengo. Por isso que eu acho que a contratação de um atleta jovem, mas com rodagem, é importante, porque a gente percebe que os meninos ainda da base do Flamengo não estão totalmente preparados para a competitividade, que é um torneio de Campeonato Brasileiro, de Série A, de Elite, uma Libertadores da América, ou até mesmo uma Copa do Brasil, que o Flamengo coloca hoje numa prateleira inferior. A gente percebe que o João Vitor e também o Iago não estão no mesmo nível que os demais jogadores profissionais. Então, a chegada de um atleta de 20 anos apenas, caso o Flamengo faça alguma proposta pelo Jair, já que eu repito, a gente está trabalhando muito na casa hipotética aqui de um atleta que é um dos interesses do Flamengo para a próxima temporada. Mas caso o Flamengo faça realmente uma proposta e consiga a contratação do Jair, seria importante, porque é um atleta rodado e tem apenas 20 anos de idade. Poderia estar no time sub-20, por exemplo. Então, eu acho que... João Vitor, né? Pois é, eu acho que uma proposta pelo Jair seria muito importante, porque trata-se de um jogador jovem e, como eu disse, já com uma certa experiência. O pessoal está dizendo que o Jair foi reserva do Bastos e do Barbosa na Libertadores da América. Então, mas o Bastos teve uma lesão, né? Mas o Bastos teve uma lesão, e aí é o momento que ele assume a titularidade ao lado do Barbosa. E vai bem. Não vai também dizer aqui que o Jair, só porque o Flamengo está querendo a contratação, estudando a possibilidade de contratação do Jair, o Jair também é o novo Odair, também, calma aí. Porque todo jogador que o Flamengo procura, a torcida, ela, por natureza, ela acha que é o novo Garrincha, o Pelé, ela acha que é o novo Zico, transforma qualquer jogador que está sendo especulado como um jogador extraclasse. Calma também, né? Se trata do Jair Cunha, que passou pelo Botafogo e não está sendo utilizado pelo Nottingham Forest. Mas é um jogador jovem que já mostrou que tem qualidade, que tem seu valor. Então, se for para contratar, não vem para ser titular. Não vai ser
agora um dos 11 titulares para o início da temporada. Mas, mal ou bem, é um jogador que pode vir para ajudar bastante e aumentar o nível de competitividade com os demais que já estão, né? Renan Moura, Seredo, o pessoal do chat. Já chegou aquele momento, hein, Seredo? Mais de 2.750 pessoas. Publicou no chat. O bom do chat é que o chat não para, né? O Iago também está indo para o último ano de contrato com o Flamengo. Então, assim, é importante também a gente frisar isso, porque o Flamengo pode não querer renovar com o Iago. É o capitão do sub-20, foi campeão de tudo na base, mas ainda tem esse impasse envolvendo o futuro do Iago com a camisa do Flamengo, né? Bicampeão da Copa Intercontinental da categoria, né? Em 24 contra a equipe do Olympiacos, do Marinax, e em 25 contra o Barcelona, né? O Virgin, aquele jogador lá, tá arrebentando no Mallorca, hein? Eu vi um jogo dele, meu irmão, o moleque joga demais. O Barcelona deve ter se arrependido já. Meu amigo, chega de perder dinheiro nas nossas redes sociais. Vamos falar agora de Filipe Luís. Ele pode trabalhar na Europa? Muita gente me perguntando isso e eu fiz um postzinho nas minhas redes sociais explicando essa situação e vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Filipe Luís pode ou não treinar um time na Europa? Entenda. O treinador do Flamengo, neste momento, hoje, dia 23 de dezembro, caramba, pertinho do Natal, eu esqueço às vezes que a gente está colado com o Natal. Possui as licenças A e B e está em fase final do curso para ter a licença Pro da CBF. Entretanto, ele ainda não tem a experiência exigida pela UEFA para ser treinador na Europa. De maneira literal, o último curso, o Licença Pro da CBF, até permitiria Filipe trabalhar na Europa, mas são necessários 3 anos de experiência como técnico em um time de primeira divisão de qualquer país ou seleção e também ter proposta de um clube de primeira ou segunda divisão ou seleção na Europa. Filipe Luís não preenche esses requisitos. Um jeitinho brasileiro seria colocar o seu auxiliar, o Ivan Palanco, que é espanhol, assinando como treinador, mas dessa maneira não agrada Filipe Luís e o técnico também não tem propostas. Outro caminho seria tirar a licença Pro da UEFA na Europa, mas Filipe teria que se afastar do Flamengo e dar um tempo na carreira até se formar, o que não está nos planos do comandante nesse momento. Então, ele não tem como ir para a Europa nesse momento. Porém, a gente sabe que, obviamente, o Flamengo, ciente disso, está utilizando esse ganho, digamos, no lado da negociação, para negociar com o Filipe Luís, e as conversas estão em andamento, não tem nenhuma novidade em relação a isso, tá? Um fala daqui, outro fala de lá, um pede daqui, outro pede de lá. Repito o que eu falei no meu último vídeo, meu sentimento é que ele vai renovar. Resta saber o tempo do contrato e as cláusulas também, por exemplo, multa rescisória. Se o Filipe Luís quiser ir embora no meio de 2026, qual será a multa que será paga ao Flamengo? Isso tudo está sendo discutido entre as partes. E, gente, assim, não tem nenhum tipo de problema. É uma negociação como qualquer outra. Não tem desgaste, não tem nada disso mesmo, podem confiar. E, repito, o meu sentimento, a minha impressão, conversando com as pessoas, é que ele vai renovar agora, eu não sei por quanto tempo, se é por mais 1 ano ou 2 anos. Eu acho que por pelo menos mais 1 ano ele renova. Vamos falar agora de mercado. Talisca e Jair. Verdade que podem pintar no Flamengo? Eu vou falar sobre Jair. Saiu uma notícia dizendo que o Flamengo estaria interessado na contratação do Jair. É o Jair Cunha, que tem apenas 20 anos, estava no Botafogo, foi vendido recentemente ao Nottingham Forest. Bom jogador, tá? Gosto dele. Tem apenas 2 jogos pelo clube inglês e saiu essa notícia. Entrei em contato com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do atleta. Ele falou: Vene, desconheço. O Flamengo não me procurou. E assim, gente, se tivesse interesse mesmo, e se já estivesse negociando mesmo, o Flamengo e qualquer clube, tá? Ele primeiro entra em contato com os representantes do atleta, com o jogador, para saber, vem cá, tem interesse? Vocês topam? Porque aí depois vai no clube para tentar avançar. É muito raro ir primeiro no clube para depois ir no jogador. Se até o momento, Juliano Bertolucci, principal empresário do jogador, que tem uma boa relação com o Flamengo, com o José Boto, não está ciente, mas ele pode estar mentindo. Gente, ele não iria mentir. Ele poderia não responder, mas falar que não foi procurado sendo uma mentira, ele não faria isso. Então, até o momento, até onde eu tenho de apuração, e eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro,
não sou dono da verdade, repito. Eles estão colocando o sapatinho na janela, pedindo contratações, né? A galera adora reforços, mercado da bola, todas essas coisas. E neste momento, não há a menor dúvida de que toda a nação rubro-negra quer um presente de Natal: a renovação de Felipe Luiz. E, gente, é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar agora neste vídeo. De repente, até mesmo quando você já estiver assistindo esse vídeo, a notícia já tenha saído. Mas a qualquer momento pode ser anunciada a renovação de contrato de Felipe Luiz. As conversas estão se intensificando e o Flamengo tem como meta, como objetivo, anunciar a renovação de Felipe Luiz até, no mais tardar, no dia 25, no dia do Natal. Esse é o grande objetivo. O trabalho está sendo feito para isso. Felipe Luiz está na Espanha, curtindo férias, mas hoje em dia isso não é um empecilho. Todos nós participamos de reuniões online o tempo todo. Você pode estar lá na China e alguém aqui no Brasil e a conversa acontece normalmente. Então não há mais barreiras, não há mais distância. Eu mesmo já participei de várias reuniões online, muito mais do que presenciais esse ano. Então isso está acontecendo. O representante do Felipe Luiz, o empresário Jorge Mendes, tem conversado com o presidente do Flamengo, o BAP. O BAP está negociando essa situação. Não é o José Boto. O assunto é tão importante que o presidente do clube tomou a frente. Há divergências? Sim. Tempo de contrato, né? O Flamengo quer um planejamento até o final da gestão do BAP, dia 31 de dezembro de 2027. Essa é a ideia, oferecer um contrato de 2 anos. E outro ponto também que está sendo discutido, o valor da multa, né? Uma multa que o Flamengo considera num primeiro momento pedida pelo staff do Felipe Luiz baixa. O Flamengo quer se resguardar, quer uma multa um pouco maior. Em termos salariais, a informação que eu tenho é que há uma diferença, porém, que a coisa está convergindo para um lado positivo. Então, minha gente, a tendência, e essa é a notícia muito legal que eu tenho para dar aqui para a nação rubro-negra, a tendência é que, de fato, Felipe Luiz permaneça no Flamengo, a não ser que aconteça algo muito diferente nas próximas horas, até amanhã, né? Mas a tendência é que Felipe Luiz permaneça. E isso será importantíssimo. Eu tenho certeza que o ano histórico de 2025 que o Flamengo teve, ele começou a ser trabalhado no final de 2024. O Felipe Luiz, ele terminou 2024 e ali ele já tinha uma ideia do que queria e iniciou 2025. Isso foi muito importante para o ano de sucesso do Flamengo. E ele continuando agora, a tendência é o trabalho melhorar. É uma continuidade de trabalho que nós não estamos acostumados a ver no futebol brasileiro. O Abel Ferreira no Palmeiras é um raríssimo exemplo na história do futebol brasileiro de um treinador que está há mais de 5 anos no clube. Normalmente, quem dura mais tempo fica ali no máximo 3, 4 anos e tal. E o Felipe pode iniciar, né, mais uma temporada com o Flamengo e ficando até o final da gestão do BAP. Porque cá entre nós, com a competência que o Felipe Luiz tem, que a comissão técnica dele já demonstrou, altíssimo nível, padrão elevado, com a estrutura que o Flamengo tem. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui nesta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025.
Então a renovação do Filipe Luís é prioridade nesse momento, está sendo dirigido pelo próprio presidente Pape, que tem a prioridade de renovar o contrato de Filipe Luís até o final de 2026, com a multa rescisória para qualquer time do futebol europeu.